Bom, galera, eu reservei o nosso tema de hoje, eu reservei para a gente falar de sentimentos aí desafiadores, tá? Eu peguei dois sentimentos desafiadores para a gente poder conversar, tá bom? Dois sentimentos bem desafiadores. Eu peguei a raiva e a vergonha. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Eu quis começar falando sobre isso porque tenho tido muitos pacientinhos que vão ser pai, que vão ser mães, né? Então, que estão se preparando para a maternidade. Você aí que é adulto vai compreender melhor sua raiva e sua vergonha hoje. Então, achei que era um bom tema para a gente começar esse ano falando desses dois sentimentos muito desafiadores, que é a raiva e a vergonha, tá? Sentimentos aí que realmente nos preocupam. E aí você que está começando a criar um serzinho novo, você vai ter a oportunidade de aprender algumas coisas, de dar uns toques aí, né? Que pode ajudar você na tua criação. E você que é adulto, de repente, vai saber um caminho pelo qual algumas coisas ainda continuam judiando de você aí com relação à raiva e à vergonha. Então, por isso que eu escolhi esse tema, tá bom? Mas antes, você aí do Instagram, clica no triângulo aí, convida as pessoas, tá? Chama mais algumas pessoas aí para nossa live se enriquecer mais. Eu sei que tem muita gente de férias, mas é uma live bem profunda, tá? Entender esses dois sentimentos, vocês vão perceber que vocês vão entender muitas coisas da própria vida de vocês e dos filhos, né? Tá bom? E você do YouTube, compartilhe o link aí da nossa transmissão ao vivo pelo YouTube. Essa live vai ficar gravada, tá? A gente vai gravar ela e vai jogar lá no YouTube. Se alguém perder, é só procurar lá no YouTube. Eu não vou deixar ela no Instagram. No Instagram ela não vai ficar gravada, ela vai ficar gravada no YouTube. Então você aí que me segue no Insta, me segue lá no YouTube também, tá bom? Eu vou disponibilizar essa live de hoje lá, na íntegra, tá bom? Para se você quiser que alguém assista aí da família, algum amigo, se você quer indicar. E aproveita, me siga lá, né? Se inscreva no canal. Importante inscrever no canal, tá? E ativar o sininho lá, que vai ter sempre coisas novas aí no YouTube para vocês, tá bom? Então hoje a gente vai falar de raiva e de vergonha. Então, o que acontece tecnicamente, pessoal? Raiva e vergonha são sentimentos extremamente ligados à sexualidade, tá? Não sei se vocês sabiam. Então, raiva e vergonha são dois sentimentos, tem mais sentimentos ligados à sexualidade. Aqui hoje eu vou me focar, tá? Por exemplo, o orgulho também é normalmente ligado à sexualidade, mas eu vou falar hoje principalmente da raiva e da vergonha, tá? Vamos começar pela raiva, depois vamos transitar pela vergonha. E ali vocês vão entender algumas questões também, tá bom? É importante sempre falar que ao final eu vou passar para vocês a fonte da onde que isso foi tirado, tá bom? A fonte da onde isso foi tirado, para que vocês entendam que eu não estou tirando nada da minha cabeça. Eu não sou dono da verdade, não sou perfeito, pelo contrário, né? Eu sou um ser humano comum e imperfeito. Sou casado com a Sara, pai do Pedro, do Heitor e da Estela. Então, assim, também tenho meus perrengues para resolver. Só que eu estudo bastante, eu trabalho com gente já há algum tempo. Então, eu vim aqui compartilhar com vocês momentos, né? Já tenho meu canal há algum tempo, meu Instagram, trabalho com cursos, venho compartilhar isso. Então, longe de querer ser dono da verdade, mas trazer alguns momentos de reflexão, sentimentos reflexivos para vocês entenderem aí o processo, como funciona. Fechou? Então, vamos lá. Tecnicamente, o que acontece? Como qualquer sentimento, galera, a raiva ela é saudável, sabia? A raiva é saudável. Quando eu sou atacado, muitas vezes em quadros onde eu sofro uma rejeição, eu sou atacado, alguém tenta me machucar, eu vou reagir com uma raiva e essa raiva é muito protetora, porque essa raiva pode me fazer escapar.
Correto? Imagina você tá lá, você saiu de uma boate, você tá indo embora, um agressor vai atrás de você, te ataca num beco escuro, né? Se você ficar paradinha, se você não vir uma raiva dentro de você, o que que vai acontecer? Esse agressor, ele vai estuprar você. Correto? Agora, se naquele momento vem uma raiva, você enfia um dedo no olho, dá um chute no saco dele, e aí ele geme de dor e você foge, essa raiva ela foi benéfica, ela foi salutar para a sua vida. Beleza? Agora, o problema é quando a raiva ela sai do controle, quando a gente passa muito tempo sofrendo situações desumanizantes. Situações de rejeição durante muito tempo, vivido com os pais, situação de abuso sexual, né? Traumas envolvendo a sexualidade. Quando você ainda está morando com os seus cuidadores primários, por exemplo, quem são os cuidadores primários? Seu pai, sua mãe, professoras, babás, tatas, avós. Então, esses cuidadores primários, eles então podem, às vezes, fazer algo com você mais constantemente, sabe? Serem perpetradores, ou seja, pessoas como se fosse pessoas que estão transmitindo traumas sofridos, são perpetrador, né, daquele processo. Eu, inclusive, se eu não corrigir o meu próprio trauma, se eu fui violentado ou abusado em alguma forma de relação, então eu fui machucado por uma perpetradora, eu também posso me tornar um perpetrador e fazer mal dali em diante e seguir fazendo mal também, tá bom? Porque normalmente quando isso não está bem resolvido, e vocês vão entender o porquê, tá? E tem muito a ver com a raiva, tem muito a ver com a vergonha, né? Então, isso pode me fazer com que eu prolifere aquele mal que eu sofri, mesmo eu sendo uma pessoa do bem. Eu acabo repetindo padrões familiares, me tornando também um perpetrador, tá bom? Então, olha só, a raiva, nós vimos que num momento ali esporádico de uma agressão, onde eu fui atacado, ela é extremamente salutar. Mas quando ela entra num processo de traumatização, o que é um processo de traumatização? É um processo onde eu não vi mais recurso. Eu não tive mais recurso para lidar com aquela situação. De tanto me sentir rejeitado pelos meus pais, de tanto me sentir abusado nos relacionamentos, não é? Eu entro, porque lembra, eu já falei, né? O ano passado eu falei sobre trauma. Trauma é um evento e não necessariamente é uma coisa ruim. Eu posso tirar uma boa lição de um trauma. Agora, quando eu não tenho recurso, quando eu não encontro recursos para lidar com aquele trauma mais, então ele entra num processo de traumatização. E aí o que vai acontecer essa raiva? Essa raiva, eu vou ter que reprimir essa raiva. Por quê? Porque normalmente essa raiva está vindo de alguém mais forte do que eu. Alguém mais forte. Ou de um pai, ou de uma cuidadora, ou de uma professora. E eu não tive recurso, lembra, eu era criança. Normalmente as experimentações sobre a raiva já acontecem lá na infância. Lá na infância foi a primeira vez que você sentiu raiva. Tá? Não é agora como adulto. Então, olha só, tecnicamente o que acontece. Nesse momento, como a pessoa que te perpetrou, ou seja, o perpetrador ou a perpetradora eram maiores e mais fortes do que você, se você revidasse, o que ia acontecer? Você ia sofrer consequências muito piores no seu processo de trauma. Então, o que você fez? Você reprimiu. Você guardou num lugar escondidinho do seu eu, mas ela está ali. Então, o que vai acontecer? Você vai começar a transmitir essa raiva, a transportar essa raiva para pessoas mais fracas. Você não vai conseguir soltar essa raiva da onde veio a inicial, então você vai descontar
nos teus filhos. Você vai descontar na tua esposa ou no teu marido. Consegue entender? Porque é muito pesado e muito perigoso eu descontar a minha raiva, retribuir a minha raiva com aquele ser mais forte do que eu que me causou essa traumatização. Importante dizer quem está chegando aí, tá? Que trauma é o evento, traumatização é quando eu não consegui mais lidar com esse evento. Eu posso, de repente, levar um tapa na cara, ou apanhar do meu marido, ou você apanhar do seu marido. Você pode apanhar do seu marido e, na verdade, uma vez, e isso ter sido um trauma, né, um evento traumático, mas você não se traumatizou. Você conseguiu se colocar no lugar do teu marido, falou para ele não fazer mais isso, que você não quer mais passar por isso. Beleza, tá tudo certo. Agora, se você apanhar muitas vezes do seu marido, apanha e não consegue ir embora, apanha e não consegue ir embora, você vai entrar num processo de traumatização. Só que aí você não vai conseguir descontar sua raiva no marido, porque o marido é mais forte. Se você descontar a raiva no marido, você vai apanhar mais. Entenderam? Então, imagina uma criança, ela não consegue descontar a raiva muitas vezes no próprio pai, porque se ela for para cima do pai descontar a raiva, ela vai apanhar mais. Então, ela reprime a raiva. Então, aonde essa criancinha vai descontar a raiva? Nos amiguinhos da escola, ela vai morder o amiguinho. Isso aconteceu com a minha filha. Eu já contei em lives, não é? Então, eu tive que olhar para ela para ver o que estava acontecendo. Que a gente poderia estar dentro de uma ação, de estarmos como perpetrador em cima dela, porque ela foi morder o amigo lá na escola. Ela bate no cachorro, ela judia do gato, ela desconta essa raiva em alguma outra coisa mais fraca. Mais fraca. Por quê? Porque essa raiva ela ficou reprimida. Completamente reprimida. E além disso, vem o desejo de vingança. E aí o desejo de vingança, ele é natural, ele é inerente. Aí o menino, se ele teve uma perpetradora que foi a mãe, por exemplo, ou uma babá, ou uma professora, tá? E aqui, pessoal, nós não estamos em nenhum momento condenando alguém, analisando mãe, não estamos falando nada disso, tá? Beleza? Bom, aí se essa criança, se essa criança, ela passa a sofrer um mal vindo dessa mãe, esse desejo de vingança, onde eu não pude transmitir a minha raiva para minha mãe, para onde que ela vai? Ela vai para minha futura mulher. Então eu vou ser um cara que vou ter muita raiva das mulheres, pelo meu desejo de vingança, que foi meu desejo de vingança, que foi muito afetado pelas traumatizações que eu tive vindas da minha mãe, que foi uma perpetradora. Então eu vou ter muita raiva. Se a menina teve raiva do pai, tá? Para não falar que a gente só está falando de mãe. A menina foi muito maltratada, abusada, inclusive sexualmente pelo pai, maltratada pelo pai, às vezes apanhou, ou pelo avô, né? Ou pelo professor. A figura masculina, o desejo de vingança vai estar tão forte nessa mulher que muitas vezes ela não suporta nem o cheiro do homem. O cheiro do homem para ela já vai fazer muito mal. Ela tem um trauma com a figura masculina muito forte. Essa raiva, é esse desejo de vingança que veio do processo de traumatização e que normalmente isso aconteceu lá na infância. E aí ela não pôde descontar nesse próprio pai, porque era muito perigoso, esse pai ia comê-la no pau, ia bater mais nela, então ela acaba descontando hoje no mais fraco, inclusive no próprio filho. Por isso que você vê, às vezes, mães que brigam muito com o filho homem, mães que batem no filho homem, que descontam toda a sua dor e a sua raiva no seu filho homem. Olha que forte isso, né? Que pesado isso, tá?
E esse processo vai girando uma rede, né? Vai virando uma bola de neve, vai virando uma bola de neve, e essas mulheres vão se sentindo vítimas da situação, e ao mesmo tempo redirecionando a sua raiva, para um processo horroroso. E que se essa pessoa não tomar consciência hoje, como adulto, porque às vezes o meu trauma foi lá na infância, mas se eu agora, como adulto, não tomar consciência disso, não escolher caminhos diferentes, eu vou ser um perpetrador. Eu vou acabar maltratando meu filho. Eu vou fazer, às vezes, as mesmas coisas que eu sofri na infância. Por isso que é normal você... O Bert Hellinger tem uma frase que não é regra, hein? Antes que vocês critiquem, não é regra, mas que normalmente acontecem. O abusado se torna o abusador. E não é só, eu fui abusado sexualmente, mas eu nunca abusei sexualmente dos meus filhos, tá? Mas eu abusei brigando, batendo, falando alto, mostrando o dedo. Isso também é uma forma de abuso. Né? Então a gente poderia também trocar essa frase do Hellinger para a seguinte frase. O perpetrado se torna o perpetrador. Olha só. Cara, pesado isso. Então, por isso que eu quis trazer essa percepção da raiva para vocês. E tudo vinculado quando a gente não tem mais estrutura para lidar com aquilo. E venhamos e convenhamos, para a gente adulto, às vezes já é difícil para a gente lidar com alguma situação. Já é difícil. Você imagina uma criança que ela não tem gestão emocional o suficiente. Quem precisaria fazer a gestão da criança? Eu já falei sobre isso. Somos nós adultos. Se eu vejo minha criança perguntando, filho, como foi na escola hoje? Pai, eu tô meio chateado. Por quê? Porque o fulano me chamou de gordo. Isso é um trauma. Mas se eu não olhar para isso e trouxer um ressignificado, isso pode virar uma traumatização. Então, não sei se vocês estão conseguindo me entender. Trauma é uma coisa. Traumatização é outra. Traumatização é quando o meu sistema nervoso autonômico, junto com a minha mente, com o meu sistema emocional, eu não consegui lidar mais com aquela situação. Isso é muito comum em criança. Por isso que criança se traumatiza, sofre traumatizações muito fáceis. E aí a gente às vezes fica um adulto, crianção, né? Um adulto que se alguém contrariar a minha opinião, eu já fico mal, como se eu tivesse traumatizado. Porque isso aconteceu lá na infância. Eu carrego isso para a vida adulta. Então, olha que pesado isso, olha que intenso, que forte isso, né? Então, galera, a gente precisa estar atento aos nossos filhos, né? Filho, ele te chamou de gordinho? Ele te chamou de gordinho, mas vocês brigaram? O que aconteceu? Pai, a gente teve uma treta lá. E qual o problema de ter gordinho? Não tem o gordinho, não tem o magrinho, não tem o alto, não tem o baixo. As pessoas não são diferentes? As pessoas são iguais? Será que é muito ofensa falar que você é mais cheinho, o outro é mais magrinho? E aí você começa a usar recursos, a gente chama isso de recursar teu filho. Trazer informações para a consciência dele, para que diminua o processo de traumatização, ou quase torne isento esse processo. Porém, na maioria das vezes, a gente está ocupado demais enquanto pais, né? A gente está ocupado, a gente está ou mergulhado nos nossos próprios traumas, tá? Ou a gente está fora da presença, eu estou com muito problema na minha vida e não consigo olhar para os meus filhos e eu não consigo recursá-los. E aí eles vão sofrer traumatizações e vão levar para a vida adulta. Quer a prova disso? Você, eu. Nós somos adultos que trouxemos da nossa infância muitas traumatizações por falta de recurso. Por falta de recursar, de ter alguém que nos ajudasse a recursar aquele determinado processo.
Às vezes o pai mexendo sexualmente com a filha, né? Como é que se resolve isso? A primeira coisa é tirando a filha desse pai. Mas a mãe, ou ela não sabe, ou ela não tem força para tirar. Aí essa criança fica sofrendo abuso sexual, às vezes, do próprio pai, por um tempo absurdo. Ela entra num processo de traumatização. Raiva e vergonha ali, daqui a pouco eu vou falar da vergonha, tá? Então, raiva e vergonha começam muito fortes. Só que aí, como é que eu vou descontar essa raiva que eu tô se eu sou uma menina indefesa perante esse homem? Como é que eu vou descontar essa raiva nele? Ele vai me bater mais, ele vai fazer mais mal. Aí eu desconto no animalzinho, eu mordo meu colega na escola, eu brigo com a minha mãe, eu desconto em outras, as pessoas mais fracas do que eu, em situações mais fracas. Porque eu tive que reprimir essa raiva em relação ao perpetrador. E aí eu vou desejar a vingança. Aí eu vou começar a ter uma visão ruim de homem. Olha como vai virando uma bola de neve. Aí o meu relacionamento amoroso vai ser horroroso, porque eu vou descontar toda essa raiva no meu companheiro. Eu vou ser uma mulher muito raivosa, muito amarga, muito dolorida, porque eu estou num processo de traumatização. Como é que eu mudo isso, Maurício? O primeiro caminho para a mudança é a tomada de consciência. Por isso que eu estou fazendo essa live. Tá? Né? Por isso que nós estamos fazendo aqui esse vídeo, essa live, para que a gente tome consciência do que está acontecendo. E eu não fique no piloto automático. Porque o que é o piloto automático? O piloto automático é quando eu nem percebo o que eu estou fazendo. Nossa, aí é grave. Quando você não percebe o que você está fazendo, é porque você não despertou ainda. A coisa está feia. Então, a gente precisa entender, cara, por que eu tô com essa raiva? Por que eu tô sentindo essa vergonha enorme de falar em público? Por que eu não posso sair na rua que eu sinto vergonha? Né? Então, assim, e já pulando para a vergonha, ela tem uma coisa, né? A gente vai falar de raiva e vergonha. Quero falar um pouquinho da vergonha. A vergonha, ela tem um contexto muito pessoal de um cenário ideal. Então, uma pequena vergonha, ela é natural. Pode acontecer da criança ficar com raiva da mãe no caso do abuso? Pode, porque às vezes a mãe não defendeu do pai. E ela desconta essa raiva na mãe. Porque descontar raiva no pai, ela vai apanhar mais. Então, perfeitamente, isso são todas sequelas de processo de traumatização. Então, observa você aí que é um adulto mais raivoso, que teve mais raivas na sua vida. Da onde pode estar vindo agora que você está entendendo? Procure se lembrar da tua infância, perceber lá o que te passou, seus cuidadores primários, às vezes conversar com pessoas que possam trazer esse tipo de resposta para você, que conviveram, que sentiram. Isso é muito interessante mesmo, tá? E a vergonha, o que acontece? Quando a gente sente vergonha, tá? A gente muda, a pele fica, os batimentos mudam, a pele fica vermelha, né? Ondas de calor invadem nosso corpo. A gente às vezes tem vontade de fazer um buraco no chão e enfiar a cabeça, tem vontade de fugir, porque a vergonha, ela é um sentimento que nos dá essa sensação de querer desaparecer. E por que eu sinto vergonha? Porque na minha cabeça eu fiz alguma coisa fora dos padrões ditos normais, entende? Agora veja, um pouquinho de vergonha é uma coisa legal. A vergonha nos coloca em condição de nos adequar ao que é a moral e a ética. A moral e a ética. Então, eu sinto vergonha de trair minha mulher. Então, porque isso é imoral. Então, isso é legal. Isso é muito bacana. Agora, o problema é quando eu tenho vergonha e me foi colocado, às vezes, questões de sentir vergonhas de coisas que são vindas de crença de um sistema familiar. E que não é uma vergonha, não é a verdade. Então, por exemplo, a criança tem vergonha de tirar a camisa.
certo? Ela tem vergonha. Por quê? Porque quando ela chegava sem camisa em casa, por causa de uma questão religiosa, a mãe e o pai falavam, sem camisa dentro de casa? Que vergonha, que feio que é andar sem camisa, tá quase pelado dentro de casa. Entende? Então aí que a criança começa a perceber. Ficar sem camisa é uma vergonha. Mas isso é um modelo social ou é um modelo de uma crença de um sistema familiar ou religioso? Ficar sem camisa realmente é vergonhoso? É para ter vergonha? Então, aí nós temos um problema com a vergonha, porque muitas crianças chocam a sua vergonha com modelos de mundo específicos dos seus próprios pais e não condizente. Por exemplo, se eu matar, eu tenho certeza que eu vou ter vergonha. Mas se a gente conversar se a gente pudesse reunir com todas as pessoas boas desse mundo, de todos os países, será que alguém concordaria que matar é uma coisa legal, é ético e moral? Não. Então eu tenho que ter vergonha mesmo se eu fizer isso. Eu tenho que aceitar a minha vergonha e passar por isso. Eu não devo ficar eternamente nessa vergonha, mas eu devo passar por ela. Então, isso é uma coisa imoral, isso é uma coisa antiética, é meio que consenso. É consensual. Agora, você ter vergonha de coisas, de usar uma saia, uma mini saia, uma menina põe uma mini saia, a mãe chega e o pai, que coisa feia, essas coxas de fora, essas pernas de fora, que vergonha, fala para a menina. Ô, cara, será que realmente é isso? Né? E aí a criança ela vai incutindo aquela vergonha dentro de si e vai se fechando. Eu, às vezes, quando ela falava, canta alguma coisinha, ai que voz horrorosa, olha que voz, às vezes um tio brincando, olha que voz horrível, que voz de taquara rachada, parece voz de homem. Aí a menina tem vergonha de se apresentar em público ou cantar mais pra frente. Então a gente precisa ter uma noção do que é um consenso meio que universal, do que é moral e do que é ético, e o que é coisa de uma família com crenças religiosas. Religião, quer você goste de ouvir isso, a religião faz muito isso. Coloca muitas crenças limitantes. Educação que recebemos dos nossos pais. Tá? E aí a pessoa vai com o processo de vergonha. Por exemplo, uma criança ela não sente vergonha de ficar pelada. Ela não sente vergonha da menina de passar pelada na frente de um pai. Agora ela percebe rapidamente se para o pai ou para a mãe esse fato é uma vergonha. Se é uma vergonha ela mexer nos órgãos genitais, o menino e a menina, na idade correta deles mexerem nos órgãos genitais, ali por volta depois dos 4 anos de idade, certo? 4, 5 anos, às vezes até mexe antes. Aí chega um pai e a mãe mostrando que aquilo é uma vergonha. Então aí fica uma vergonha ligada altamente à sexualidade. Olha que perigo isso. Certo? O tirar a roupa, o andar pelado. Então, isso tudo são questões morais e éticas que a gente tem que tomar cuidado, que colocam a criança nisso. E aí, quando ela deixa de ser saudável, quando esse processo de vergonha a criança não consegue recursar, acontece a mesma coisa que a raiva. Ela reprime a vergonha. Sabia disso? Ocorre uma repressão da vergonha. E aí, ela vai guardar numa parte mais profunda do seu eu. Eles precisam ser guardados num lugar muito sagrado, esse processo de vergonha. Igual a raiva. E aí eu vou levar isso, vou me tornar um adulto emocionalmente criança, com vergonha. Então eu sou um adulto, eu tenho vergonha de tomar banho num banheiro coletivo. Olha só. O cara participa de campeonatos de basquete, de futebol, aí vai lá para aquele banheiro coletivo, não consegue ficar pelado na frente de todos os homens porque sente vergonha do seu corpo. Acha que tem algum defeito. E eu acabo levando isso, de vergonha de falar em público. Eu tenho vergonha de falar em público.
né? Porque fica reprimido aquilo. Uma das piores vergonhas que a gente tem, uma das mais traumatizantes, eu que sou terapeuta, pego bastante isso no consultório, é você ter vergonha de ter nascido. É o sentimento de rejeição, você ter se sentido rejeitado, né? A ponto de você ter vergonha de ter nascido, ou ter escutado isso de um pai, de uma mãe. Achar que a sua vinda piorou a vida da sua mãe ou piorou a vida do seu pai. Essa é uma das piores vergonhas desumanizantes. Tá? Marshall Rosenberg diz que esse é o sentimento mais desumanizante que existe. Lembrando que o Marshall Rosenberg foi o cara da comunicação não violenta, né? O Marshall Rosenberg, que é uma linha também que eu sou formado e eu gosto bastante. A vergonha ela é muito desumanizante, principalmente quando ela tem a ver com o fato de eu achar que eu não deveria ter nascido ou que eu não mereceria estar aqui. Isso é muito sério, isso é muito pesado. Olha lá, Isaura coloca, meu filho escutou isso do pai dele, então, olha só. Se não houver algum adulto ali para recursar essa criança, para encontrar um recurso de ressignificar ela naquele momento, certo? Isso vai ficar incrustado, vai ficar lá no altar sagrado, reprimido, e você vai acabar levando isso para a sua vida adulta. E aí, olha lá, eu tenho vergonha de apresentar trabalho, a Adriele colocou aqui. Olha que pesado isso. Tenho vergonha de apresentar trabalho. Por que será? Por que será? Da onde veio isso, Adriele? Com certeza da tua infância. Porque essa vergonha que você tem de apresentar trabalho, sendo uma mulher adulta hoje, não faz sentido. Você está trazendo um processo de traumatização da sua infância, que se a gente fosse investigar, em algum momento você fez alguma coisa, ou pediram para você fazer alguma coisa, você apresentou resultado daquilo e talvez não reagiram bem. Tá? Então, é muito forte isso, né? E quando seu pai fala que não é filha dele, mesmo que de brincadeira, eu lembro que chorava muito por isso. É o tipo de brincadeira, né, Lucinera? É o tipo de brincadeira, como diria meu pai, desnecessária, né? Desnecessária. Só há pouco ele me falou isso. Ele tinha 4 anos, tá? Agora tinha 23, a Isaura colocou. Então, aí eu volto a falar, né? Onde a gente estava como pais na infância, que a gente não conseguiu recursar os nossos filhos, né? Ah, Maurício, e aquele caso que você contou da filha que era abusada pelo pai? A filha que era abusada pelo pai. Como é que recursa isso? Então, o que deve ser feito? Tira a criança do pai, tira a menina do pai, não tem jeito, não tem como. E aí a mãe, se ela tiver um estado forte, ou um avô, ou mesmo um terapeuta, ou um professor, tá? Então, é hora de chamar essa criança e começar a falar. Olha, eu imagino que teu pai te fez mal, que você tinha vergonha e raiva dele, mas o seu pai também foi criança, seu pai foi um homem muito problemático que não conseguiu se curar, e aí você vai ressignificando o pai, mas vai explicando para a criança que enquanto esse pai não se tratar, não dá para conviver com ele. Mas você já começa a plantar na criança um senso de empatia pelo seu perpetrador, tá? Empatia. E sem contar que, lembra quando a gente falou de raiva? A gente falou do desejo da vingança. Você sabia que esse desejo misturado dessa raiva é o que coloca as pessoas mais ou menos naquela síndrome de Estocolmo, entende? Onde eu fico preso ao agressor. Olha só. Eu fico preso ao agressor por um sentimento, uma mistura de sentimento de vingança
certo? Um sentimento de dependência, mesmo num ato traumatizante, vamos falar assim. Olha que coisa triste, né? Eu acho isso muito triste. Então, aquela criança que foi abusada pelo pai tira, mas começa a ressignificar o pai para já começar a plantar nessa criança o senso de empatia, de compaixão para da onde veio a vida, mas tira ela do agressor. Quando falava de raiva, me lembrou muito minha consulta contigo. Foi transformador. Obrigado, Dari. Obrigado, querida. A raiva está em todos nós, tá? Raiva é um sentimento primal. Ela anda juntinha com o medo. Tá? A raiva é primal. Ela anda juntinha com o medo. Então, todos nós já experienciamos essa raiva, principalmente no início da vida. Todos nós já experienciamos. É pesado, galera, mas é importante. Então, o segredo, uma moral da história aqui, nós temos que recursar. Se você já é adulto e carrega, aqui no YouTube a Maria Helena coloca assim: tenho vergonha de fazer qualquer coisa em grupo, em público. Não gosto de tirar fotos, procuro não aparecer. Olha só. Vergonha. Da onde veio? Isso foi lá na infância. Ela provavelmente teve momentos onde foi deparado com os cuidadores primários. Quem são cuidadores primários? Pais, avós, professor, tatas, babás e por aí vai, né? Entende? Então, assim, alguém trouxe um sentimento de vergonha para ela. Isso foi se perpetrar. Alguém foi o perpetrador dela. Às vezes até mais de uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. E aí ela ficou com essa vergonha. Como isso ficou, não foi recursado, virou um processo de traumatização, que hoje vocês aprenderam que o processo de traumatização é quando eu não tenho mais recurso para lidar com o trauma, que é o evento em si. Eu não encontrei mais recurso, então aí eu reprimo isso. Isso fica dentro de mim e eu carrego isso para a vida adulta. Por isso que você vê uma mulher hoje, não sei quantos anos a Maria Helena tem, tá? Mas uma mulher experiente, com vergonha de fazer qualquer coisa em público, com o medo do julgamento do próximo. Isso é muito triste. Então a primeira coisa aí é você entender o que se passa. Agora que eu dei essas pistas sobre esses sentimentos desafiadores que é a raiva e a vergonha. Entender o que se passa aí. E a partir do momento eu entendendo o que se passa, aí eu posso recursar isso. Procurando um livro, procurando um vídeo, hoje como adulto, procurando um terapeuta, eu posso recursar. O que vocês acham que eu faço aqui no consultório? Vocês viram que a Dariane, né? A Dariane, ela falou que ela trabalhou uma raiva comigo, né? E ela agradeceu aí porque ela melhorou. O que eu fiz com ela? Eu recursei. Eu fiz aquilo que os pais deveriam ter feito com elas. Os cuidadores primários deveriam, porque pode ser uma professora, porque a gente passa muitos anos da nossa vida numa escola. Então, eu fiz o que essas pessoas deveriam ter feito com ela, mas não conseguiram. Não conseguiram. Então, é o que eu faço todo dia aqui no consultório. Hoje foram 3 consultas, as 3 consultas de hoje eu recursei. Trouxe sentido para a vida, sentido para as coisas, ajudar as pessoas a olhar para um parâmetro. É isso que a reprogramação biológica faz. É isso que o Maurício faz. É recursar a pessoa. Eu tento reconhecer na pessoa qual o seu processo de traumatização, muitas vezes fazendo técnicas, testando no corpo, buscando respostas do próprio corpo. Aí eu entendo isso, recurso, eu entendo qual foi o processo, e aí vamos encontrar estrutura, recurso, para que essa pessoa agora adulta aqui no meu consultório, mas pode ser adolescente, pode ser criança, tenha um caminho para virar a chave, para perceber todas essas questões de uma maneira diferente.
E aí é onde a gente pode dar um baita de um salto muito grande de evolução. Por isso que vale a pena. Por isso que eu falo, terapia, não gosto de terapia para ser muleta de ninguém. Tá? A Gabriela aqui, ó, boa tarde da Itália, amei seus vídeos, um abraço. Beijo, Gabi. Que lugar da Itália que você tá, Gabi? Conta aí para nós. Que bacana. Tem muita gente de fora que me acompanha e eu sou muito honrado por isso, e também aqui ao Brasil, tá? Eu tenho pessoas do Paraguai, tenho pessoas da Itália, tenho pessoas da Inglaterra, Japão, Londres, Irlanda, nossa, não dá nem para contar, Espanha, Portugal, tá? Que nos acompanham. Eu fico muito feliz por isso, tá bom? Galera, vocês têm alguma pergunta aí? Querem tirar alguma dúvida aí? Se tiver ao meu alcance, deixa eu te falar para vocês. O material hoje, Torino, legal, obrigado, Gabriela. Se vocês, eu sempre gosto de dizer que eu não... Olha lá, Simone do Paraguai, que é um país que sempre me acolheu muito bem aqui, a região da fronteira. Então, assim, o que eu vou dizer para vocês? O material que a gente tirou hoje, eu tirei de uma biografia que eu amo muito, tá? Do Franz Rupper. Tá legal? Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Amor, desejo e trauma. Amor, desejo e trauma do Franz Rupper. Tá bom? E quando a gente se decepciona com amizade, a pessoa de nada para falar de nada com você. Pessoa do nada para falar... Não entendi, viu, Lucia? Escreve melhor aí. Acho que eu tô meio lerdinho hoje. Então, a filha que não aceita o carinho do pai, está com 12 anos, então precisa entender sistemicamente se esse pai não fez nada a ela, precisa entender se ela está trazendo alguma dor ancestral. Às vezes, homens que fizeram mal à criança, essa filha sua está vibrando com isso. Precisa procurar ajuda, tá? Precisa entender isso aí. Isso é fundamental. Né? Se ela já não está assim, porque ela não consegue mais recursar com o próprio pai, eu não sei o jeito que o pai trata ela, o jeito que o pai tratou ela, mas se o pai for um cara muito amoroso, muito amigo, então ele tem que olhar para isso, tá? Aí tem que ver se não é do sistema familiar que está trazendo. Minha filha tem 11 anos para 12 e não tem amigos. Então, ela está numa vida social, ela não tem uma vida social, né? Diz que não precisa. Então, por que isso? É um sinal e a gente precisa do convívio social. Isso é fundamental. Por que ela está se colocando contra, né? O que fazer para se socializar, né? É preciso explicar para ela a importância disso. E isso tem uma importância muito grande no sistema vagal, no sistema dos nervos. Então, assim, isso é fundamental para a vida dela. Agora, por que ela não está fazendo isso? Será que ela teve alguma decepção que vocês não estão sabendo? Né? Porque às vezes nós pais estamos desatentos, não ficamos sabendo, tá? Meu filho vai nascer, a mãe mora em outro estado, como posso ser um bom pai e presente mesmo de longe? Viagens periódicas ajuda? Videochamada? Thales, eu acredito que sim. Se você tiver recurso financeiro para isso, fantástico, Thales. Se fazer presente. A Marina Miller, vou assistir desde o início, cheguei atrasada, Deus abençoe. Beijo, Marina. Tá? Hoje posso compreender não só no meu ministério, mas profissionalmente. Que alegria. Beijo, Marina. Obrigado, viu? É isso aí. Olha lá, pai e filha de 13 anos sempre pede guerra, diz que tem medo dele. Então já é um sinal, ó. Já é um sinal do que está acontecendo. Infelizmente, galera, a gente precisa dizer uma verdade muito, muito dolorida, né? Muitas vezes nós não estávamos preparados para ser pais, né?
E aí a gente acaba sendo perpetrador dos nossos próprios filhos, porque recebemos isso, tá? Recebemos isso. Então, o que fazer agora? A primeira coisa é tomar consciência. Se o seu marido se bancar como uma criança competindo com ela, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai chegar a lugar nenhum isso aí. Tinha uma amizade, a Luciné escreveu melhor. Tinha uma amizade e a pessoa parou de falar comigo, eu fiquei triste sem entender, pois tinha muita consideração pelas pessoas. Os ciclos, eles se encerram, tá? Eu já encerrei vários ciclos de amizade na minha vida. Eu já encerrei baseado no quê? Baseado no elemento das trocas, baseado se eu me sinto seguro. Hoje, qualquer amizade onde eu não tenho segurança, eu encerro. Eu não sigo mais ciclo. Amizade, para mim, eu tenho que me sentir seguro. Isso depois que eu estudei a teoria polivagal, o sistema vagal, eu entendi, tá, que esse é realmente o caminho. Então, assim, às vezes ela perdeu a segurança em você, alguma coisa, deixa ir, tá? Mas a gente pode encerrar ciclos, sim. Eu não gosto do convívio social, faço esforço para ter, mas sempre vou me arrependendo porque não gosto. Eu acho que você deve, Jéssica, ter passado por problemas, como se diz assim, de falta de confiança. Tá? Quando a gente se sente ameaçado, falta confiança, e eu não tinha recurso para lidar com isso. Tá claro para vocês quando eu falo recurso, né? Eu não tinha nada para me apoiar, não tinha nada, outra forma de pensar, outro jeito de ver. O que acontece tecnicamente? Eu acabo me traumatizando. E aí eu vou ser um adulto que eu vou dizer para mim, eu não gosto de vida social, mas não é que você não gosta. É porque você está com trauma. Aqui, ó, não gosto, eu não consigo confiar em ninguém para ter uma amiga. Quando assim você não confia em ninguém, uma coisa é assim, quando eu faço uma análise de mim, né? Eu tenho amigos que eu confio demais. Eu não sou um cara, adoro amizades, adoro ter amigo. Só que tem amigos que eu preciso encerrar, porque eu não confio mais. Eu não me sinto seguro. Então, esses eu cortei. Agora, quando você não tem amigo nenhum, porque você não confia em ninguém, o problema está em você. O problema não está. Eu tenho muitos amigos que eu convivo e que eu confio. Adoro trocar uma mensagem, adoro trocar uma ideia, entende? Agora, quando são vários amigos e você não gosta de ninguém, sou muito antissocial. Então, tá, a resposta lá na tua infância. Tá lá na tua infância. Agora, pode acontecer. Uma vez ou outra os ciclos se encerrarem. Às vezes as pessoas, por algum motivo, não se sentem seguras com você. Eu já tive amigos que me deixaram. Talvez porque não se sentiram seguros comigo. Tá tudo certo, a vida segue. Vai em frente. Eu também eu me tornei muito seletivo. Isso eu sou. Seletivo. Né? As amizades eu escolho aqueles em que eu sinto verdade, eu me sinto seguro. Agora, se eu começasse a perceber, cara, eu não tenho amigo, ninguém para mim tá bom, aí o problema é comigo. Não, mas eu tenho amigos maravilhosos, que eu confio mesmo, que eu gosto de estar perto, gosto de trocar mensagem. Tá? Então, cuidado com isso aí, esse é um parâmetro, tá? Não consigo me abrir com ninguém, mas ouço e ajudo a todos que vierem comigo. Então, precisa ver se não é uma questão de escolha, né? Uma questão de escolha. Tá? Porque eu não consigo me abrir com ninguém. Inclusive, o ano passado, eu não me lembro qual época, eu fiz um vídeo muito legal também falando sobre isso, né? Não fique esperando o momento ideal para você fazer algumas mudanças na sua vida. Às vezes você tem algumas sequelinhas, vai assim mesmo. Igual aí a moça colocou aí, eu não gosto de ter vida social. Não gosta, mas tem que ter, não precisa ter toda hora. Então, continue insistindo, continue buscando segurança, pessoas que te tragam segurança, que isso vai tornando tudo mais leve, né? Aí fica muito bacana, eu acho que é muito bacana. Eu não saio quase de casa, de tanto que insistiram. Passei mal a retornar para casa. Tive até vômito. Nossa, Isaura, tem que ver o que é isso aí, hein, Isaura? Mas é isso que é legal. Sabe o que é interessante? Vendo o depoimento de vocês, fica claro para mim que vocês já estão começando a reconhecer. Porque, às vezes, vocês poderiam estar achando isso normal.
Não, eu não gosto de ter ninguém, eu não tenho vida social, não quero amigo nenhum. E você achar que isso é normal, você não vai mudar nunca, você não vai se curar nunca, você não vai evoluir nunca. Tá? A raiva pode causar que tipo de doença? Várias, mas principalmente a nível de estômago e intestino. Tá? São as partes do corpo mais onde sofrem mais quando a gente tem raiva. A Beatriz aqui no YouTube, ó, sou mãe de recém-nascido, tive uma gravidez de alto risco, por isso tive muito medo de perder o bebê durante toda a gestação. Como isso pode afetar o filhinho? O que possa fazer a respeito? Conversa com ele, Beatriz. Tá? Conta para ele dormindo tudo o que você passou, que a gravidez foi de alto risco, que talvez você tivesse com muito medo, mas diga que agora está tudo bem, tá bom? Ó, o Heleno, quem tem um amigo tem um tesouro. Eu concordo, mas amigos, tá? Não interesseiros, beleza? Amigos eu concordo realmente. E amigo hoje a gente tem que olhar, porque o que existe muito é interesseiros. É amizades aonde é importante, eu estou querendo ganhar um bem daquilo e ali não interessa, né? A Jandira, minhas amigas são minhas duas filhas. Ai, ai, Jandira, eu tenho medo disso, hein, Jandira? Nossa, filho não é amigo, Jandira. Você tá carente, você tá precisando arrumar amigas, hein? Filho não é amiga, porque senão você inverte ordem, isso gera uma série de problemas. Procura nos meus conteúdos aí que tem coisa falando sobre isso. Por favor, hein? Tá? Por favor. Então, a nossa live de hoje, olha, foi baseado nessa obra, aí tá invertido, né? Do Franz Rupert, tá? Amor, Desejo e Trauma. Isso aqui foi traduzido pelo meu querido Paulo Ricardo Suliani. Eu vou fazer uma live com o Suliani, hein? Vou combinar com ele, ele já disse sim, só ficamos de marcar a data, tá bom? E o Suliani, um grande cara, um grande estudioso, ele que traduziu esse livro do Franz Rupert, ó, tá? E é da onde eu tirei a nossa base da nossa live de hoje. Meu marido é sempre nervoso com o bebê, ele grita muito. Pô, isso aí, cara, vai reforçando. Gabriela, vai falando com essa criança. Filha, o papai é nervoso, o papai foi criança, mas ele grita, mas ele não quer te fazer mal. Vai reforçando, tá? Ele é de fácil entendimento, Maurício? Sim. Esse livro do Franz Rupert é uma das coisas mais lindas que a gente já leu, tá? E eu vou fazer isso muito com vocês. Eu vou pegar esse ano... Eu quis fazer umas coisas diferentes, eu gosto muito de livro, eu tenho bastante livro. Então, assim, eu vou lendo os livros e pegando trechos deles e aí debatendo com vocês, a gente vai conversando. Eu acho isso muito rico, tá? Então, nós vamos fazer isso muito mais vezes aí na parada, tá? Doutor, casal que briga sempre, não consegue ter diálogo. 80% de briga e resto de paz. Meu, é pouca paz, hein? Isso desde que se conheceu. Porém, marido é uma ótima pessoa para as outras pessoas. Então. Aí, de Amélias, aí depende do quanto ele quer melhorar, né? Você e ele. Eu indicaria uma terapia de casal, tá bom? Olha aqui, o nome do livro é esse aqui, ó. Mostra o livro de novo, please. Franz Rupert, Amor, Desejo e Trauma. Uma jornada para uma identidade sexual saudável. Hoje pegamos um pedacinho desse trecho, onde eu falei sobre raiva e vergonha, tá? E assim nós vamos fazendo mais. Assim eu vou trazendo outras literaturas, vou lendo mais trechos desse mesmo livro, e a gente vai debatendo, para a gente ter bastante assunto esse ano, para ter muita coisa boa aí esse ano para a gente fazer, tá bom? Minha filha, com 36 anos em 2022, revelou que eu não fui uma boa mãe, onde eu errei. Pergunta para ela. Mas só peça para ela lembrar que você não tem que ser perfeita, tá? Vira o livro, vou tirar um print. Eu vou jogar aqui na câmera de trás, vocês batem rápido, tá? Ó.
Deixa eu ver aqui se aparece. Ah, aqui não dá. Não tem como eu mexer aqui para trás. Esse aqui, ó, tira um print aí, depois você lê ao contrário. Tá? Te achei agora, estou muito empolgada. Valeu, Luana. Vamos aprender muito esse ano. Esse final de ano eu pensei bastante o que eu queria de propósito. Eu queria isso, a gente estudar junto. Todos nós somos os estudiosos, né? Então, às vezes a gente não tem tempo de ficar lendo toda hora. Olha que legal. Hoje a gente estudou um pedaço desse livro. E vamos estudar outros pedaços dele, de outros livros, tá? O Despertar do Tigre, Uma Voz Sem Palavras. São livros que eu gosto muito, que enriquecem muito a vida. Amor à Segunda Vista, do Bert Hellinger. Então, assim, eu vou trazendo para vocês, e eu gosto muito disso, porque a gente vai citando o autor, vocês vão entendendo da onde eu tirei, tá? E a gente vai estudando junto, porque isso é muito enriquecedor. Como eu tenho muita experiência na área, é como se você estivesse lendo um livro comigo. Legal? E como se você estivesse lendo um livro comigo, pela minha experiência de terapeuta e de clínico, eu posso te passar muito mais experiência sobre esse livro, sobre o que ele está querendo dizer. Então, você topa? Vocês vêm comigo nisso? Vocês topam? Porque eu acho uma puta sacada, né? Vamos ler, vamos pegar trechos, pessoal, vamos falando aqui, vamos discutindo, porque isso faz a gente crescer demais, né? E de vez em quando, galera, paralelo a isso, olha lá, já está no carrinho de compra, você vai gostar, Fran. E paralelo a isso, tá? Paralelo a isso, galera, eu vou fazendo de vez em quando também umas cartas anônimas, tá bom? Que não sei se vocês lembram desse quadro, é onde você escreve num e-mail particular para mim, e eu vou, conta a sua história. Vocês percebem a hora que eu abro para pergunta? Quanta gente perguntando, o que eu faço nisso? O que eu faço nisso? Por isso que a gente tem um quadro chamado Comunidade Cartas Anônimas. Você escreve para mim num e-mail que só eu tenho a senha, só eu tenho acesso a esse e-mail, tá? E aí eu faço uma terapia por aqui com você durante a sua carta, tá bom? Olha lá, a Marina, você já leu e fez uma seleção dos livros que realmente são bons e vale a pena. Isso é um presente. É isso aí, querido. Pensei muito esse ano, sabe, cara? Eu falei assim, cara, eu vou trazer isso, porque olha que reflexão. Um pedacinho que a gente falou hoje sobre raiva e vergonha, olha quanta coisa rica. Olha quanta coisa. Então, vamos estudar, galera. Estudar é o estudo, é o autoconhecimento que faz a gente expandir cada vez mais. Então, tamo junto, tá? Meu fuso de 15 horas a mais não me deixa estar presente. Seria ótimo se você deixasse salva. Ah, então, aí tem uma questão, tá bom? Aí tem uma questão importante. Vai ficar salvo agora no YouTube. Então me segue lá, hein? Me segue lá no YouTube. Galera, você daí que tá no Instagram, você que entrou agora aqui, me segue lá no YouTube. O YouTube é Maurício Valente Oficial, tá? Mesma coisa que aqui no Instagram, Maurício Valente Oficial. Me segue lá. Se inscreve no canal, né? Na verdade, o YouTube é inscrever no canal, ativa o sininho, essa live vai estar disponível lá para você, tá bom? Vai estar disponível para vocês assistirem aí, para você que está com o fuso horário, que não dá para acompanhar. Como tem aprendido nas lives, conhecimentos e tudo, que bom, querida. Esse é um caminho de expansão. Isso é um caminho de expansão. Fechou? Eu estou bem feliz de estar de volta. Tamo aí. Quem é o autor do Despertar de um Tigre? É o Peter Levine, tá? É o Peter Levine, mas eu vou estar falando com você. A gente vai estar falando sobre essa obra lindíssima dele. Adoro esse livro, Despertar de um Tigre. Fala do processo de traumatização. Uma voz sem palavras. Então, assim, eu vou trazendo os livros para vocês, tá bom? A gente vai estar junto aqui, lendo pedaços, trechos, entendendo tudo por trás disso. Vai ser muito rico aí essas nossas lives. E de vez em quando eu solto uma carta anônima. Eu leio a carta de uma pessoa e faço uma terapia. Falar em terapia, pessoal, estou em atendimento normal, voltei em atendimento presencial e online, tá? Então, se você é de muito longe aí, quer fazer uma consulta comigo, você pode agendar com a minha secretária. Manda um direct aqui que eu respondo para você, tá bom?
Manda um direct, agenda com a minha secretária, seja se você quer uma consulta online ou se você quer estar presencialmente aqui comigo. Vai ser um prazer. Voltei com força total. A agenda tá cheia, tem que ter paciência, tá bom? Eu tô com uma agenda bem cheia aí, graças a Deus, e é fruto de um trabalho de anos já que eu faço, que eu tô vindo, mas fica atento a isso. Aí, ó, faça igual a Jandira, me inscrevi no YouTube, já se inscreve no YouTube aí, que essa live de hoje sobre sentimentos desafiadores, raiva e vergonha, já vai estar salvo lá no YouTube, beleza? Amanhã já sobe para lá. Fechou, galera? Beijo no coração de vocês. Muito bom estar de volta. Celebrar a vida sempre, né? A gente poder estar aqui para mais um ano, fazendo o que gosta. Isso não tem preço. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo amor de vocês, pelo carinho. Saibam que a recíproca é verdadeira. Como minha filha faz, ó, aqui para vocês, ó, fechou? Um beijo, vai me acompanhando aí que eu vou soltando uns stories, provavelmente quarta-feira eu vou abrir uma live de manhã pelo Instagram, tá? Provavelmente na quarta, que o meu ano seja repleto de realizações e conquistas. Muito obrigado, Helena, o seu também. Um beijo para todos, galera. Fiquem em paz. Ao pessoal do YouTube, muito obrigado aí pela presença, pela participação. Aos meus pais, beijo, beijo Marina, bênção para ti também. Fiquem com Deus. Boa semana, hein?